Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas. Nós precisamos agora, com humildade, buscar a presença de Deus para que a gente possa compreender qual é a nossa função aqui nesse mundo. E aí, pensando nisso, a psicologia diz que a maior arte é a arte de conhecer ou estudar a si mesmo. Então eu e você precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer por que a gente age de determinada maneira diante de situações diferentes. Por que um age assim, o outro age daquela forma? Nós precisamos nos conhecer, porque quando eu conheço as minhas emoções, quando eu conheço quem eu sou, na verdade eu começo a ter muito mais capacidade para enfrentar os desafios e sair vencedor. Quando eu sei que determinadas situações me causam muito estresse, se eu sou uma pessoa sábia, eu fujo daquela situação. Se eu sei que aquela situação me traz alegria, me traz prazer, contentamento, eu vou a cada dia fazer muito mais aquilo para que dessa forma eu possa receber os benefícios de uma vida de prazer, de alegria, de felicidade. Então, nós precisamos realmente conhecer a nós mesmos. E a Bíblia, ela traz esses pormenores. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos então aprender que nós precisamos de Deus, nós vamos correr para Deus para que Ele possa nos ajudar. Então, eu e você vamos aprender hoje com a Bíblia o quanto nós precisamos de Deus para que nós possamos sair vencedores, tá bom? Então vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra revela quem somos, revela quem é o nosso inimigo e revela de onde pode vir a força para que nós possamos vencer as nossas fraquezas, para em nome de Jesus sairmos vencedores. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, por Jesus. Amém. Vamos então aqui começar o que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós em Romanos, capítulo 7, verso 15 e 19. Capítulo 7, verso 15 e 19. Paulo, um homem muito inteligente, cheio do Espírito Santo, olha a compreensão dele. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele compreendia, rapaz, por que eu faço assim? Aí ele diz no verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, Paulo sabia e ele compreendia a sua natureza. Ele dizia: por que eu quero fazer o bem, mas estou fazendo o mal? Então, quando você compreende a sua natureza e você entende que você é uma pessoa fraca para determinadas situações, você precisa então buscar ajuda, e ajuda vem de Deus. Por isso, a maior arte, segundo a psicologia, é a arte de estudar a si mesmo. A maior arte é a arte de estudar a si mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós temos agora a capacidade vinda de Deus, ou buscarmos essa força que vem de Deus para a gente enfrentar as nossas fragilidades, para a gente enfrentar os nossos desafios. E aqui está Paulo trazendo essa compreensão da natureza dele. Então nós precisamos a cada dia compreender essa vertente. E aí Paulo ainda traz uma coisa interessante para a gente perceber aqui, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele vem trazer um texto que é bem interessante para a gente poder compreender. Capítulo 9 de 1 Coríntios, ele traz aqui uma compreensão de como a gente precisa lutar para a gente vencer. Aí, verso 23 em diante. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Ou seja, Paulo está dizendo: eu faço tudo por causa do Evangelho, porque esse é meu objetivo. É revelar as boas novas de Cristo para as pessoas. Aí ele fala o verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira para que alcanceis. Paulo está retratando aqui as competições que tinha nos estádios, em Atenas, tá? Onde as competições aconteciam, e os participantes, corriam nos estádios para receber a coroa. Aí ele diz aqui, verso 25, todo atleta que corre, que faz essa competição, todo atleta, em tudo se domina,
aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corramos, assim corro, diz ele, também eu, não sem meta, e sim, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Não, eu corro, eu luto, não como alguém que não tem propósito, não tem objetivo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu luto, sabe? Eu esforço, eu renuncio aquilo que deve ser renunciado, assim como um atleta faz a renúncia para alcançar uma coroa corruptível, mas eu faço para alcançar uma coroa de glória. Ele diz assim, mas, aí a gente poder aqui, ó, verso 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo que ele conhecia a sua natureza e ele lutava contra a sua natureza para vencer os seus pontos fracos e, dessa forma, honrar a Deus e revelar às pessoas que seguir a Cristo vale a pena. Então eu e você precisamos nos conhecer. Mas uma coisa importante é que ele diz aqui no verso 25, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Ou seja, se um atleta nos esportes olímpicos, para que ele possa ser um campeão, ele passa por um treino muito desgastante, intenso, intensivo, e ele renuncia aos prazeres da vida, quem sabe dormir tarde, quem sabe, ele renuncia, ele tem que dormir cedo, ele não come qualquer coisa, ele come aquilo que vai permitir que ele possa ter mais qualidade de vida, para que ele possa ganhar. Ou seja, se eu sei que um atleta faz tudo isso para ganhar, quem sabe, uma coroa corruptível, uma medalha, e agora eu e você, que entendemos que existe uma coroa incorruptível, a coroa da vida eterna, que Cristo nos dá, será que eu então não vou agora renunciar aos meus prazeres e aos meus desejos para essa carne, para essa vida? Eu preciso fazer isso, eu preciso então renunciar ao meu eu, conhecer os meus pontos fracos e lutar contra eles, para que eu possa sair vencedor. Então eu e você precisamos conhecer a nós mesmos, porque a maior arte é a arte de estudar a si mesmo, nos conhecer. Então, quando eu sei que eu tenho um ponto fraco para aquela área, eu preciso buscar em Deus. Eu preciso me tornar dependente de Deus para que dessa forma eu possa sair vencedor. Nós precisamos a cada dia. Olha só, se a gente for aqui no capítulo, em Coríntios ainda, capítulo 15, verso 33, nós precisamos entender algumas coisas. Verso 33 diz assim, Paulo, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso entender que se eu vivo muito com pessoas que conversa só de coisas ruins, negativa, só fala mal do outro, fofoca, se eu viver nesse ambiente, naturalmente eu vou me contaminar. Então, se eu quero ser uma pessoa diferente, e eu quero renunciar a essas coisas que o ser humano gosta, eu preciso então conhecer a mim mesmo e fugir dessa prática, fugir desse ambiente. Nós precisamos fugir de ambientes ruins, nós precisamos então nos encher de coisas boas, sabe? É a arte de conhecer a si mesmo e fugir daquilo que é ruim e nos encher de coisas boas. Aí, para você ter uma ideia, vamos lá aqui, ó, para a gente perceber agora, Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Depois ele trazer aqui, orai sem cessar, nós precisamos orar sem cessar, em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aí eles, não apagueis ou não entristeceis o Espírito Santo, não desprezais as profecias, e o verso 21 ele diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Aí no verso 22, abstende-vos de toda forma do mal, ou seja, se afaste daquilo que é o mal. Se é o mal, afaste-se disso. Toda aparência, toda forma do mal, você deve se afastar. Por quê? Porque você sabe que se você se envolver com isso, nós somos também produto do meio. Nós somos o resultado daquilo que a gente vivencia. Por isso Jesus diz que a boca fala o que está cheio a mente. Então vamos fugir de coisas ruins, negativas. E dessa forma nós vamos vencer a nós mesmos, vencer os nossos pontos fracos para que possamos honrar Cristo. Aí, sabe qual deve ser a nossa busca? Está aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, finalmente, irmãos, essa deve ser a nossa busca. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui está o segredo. Olha, Paulo conclui dizendo, você precisa se encher daquilo que é verdadeiro,
daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável e daquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, isso tem, enche a sua mente, enche os seus pensamentos dessas coisas. Então eu e você precisamos conhecer a nós mesmos e fugir a cada dia de coisas ruins e negativas. Não se envolva com coisas negativas, porque com certeza você vai se tornar uma pessoa negativa. Então encha-se de coisas positivas na sua mente e naturalmente você será uma pessoa positiva. Então, para que isso aconteça, busque a palavra que é a verdade. Busque a palavra porque ela é pura. Busque a palavra porque é respeitável. Busque a palavra de Deus porque ela é de boa fama, ela quer que você cresça. É isso que nós precisamos a cada dia. Então, que Deus te abençoe para que nós possamos desenvolver essa arte. A maior arte é a arte de estudar a si mesmo, diz a psicologia. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, por essa palavra. Obrigado porque nós podemos aprender a cada instante com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e salve-nos por Jesus. Amém.